Olá senhores, está começando mais um vídeo do treinamento do site do Zero.org. Hoje estamos no módulo 1, conceitos básicos, e esse é o último tópico, 1.4, tipo de arquivos e árvores de diretórios. Antes de falar desse assunto aqui, eu quero lembrar os senhores que a gente viu nas aulas anteriores o seguinte, que o Linux foi baseado no Minix e o Minix foi baseado no Unix. A gente precisa falar dessas partes aqui, que são essas abreviaturas, POSIX. O POSIX, devido ao código-fonte do Unix naquela época ter sido amplamente divulgado, várias organizações desenvolveram suas próprias e, entre aspas, incompatíveis versões que levaram a um caos naquela época. Essas três primeiras letras significam Portable Operating System, e o X foi colocado para ficar mais ou menos parecido com o nome Unix. E em português, essas palavras aqui significam mais ou menos Sistema Operacional Portátil ou Portável. E, de repente, o Linux também se popularizou seu código, e devido a ter tantas distribuições, foi preciso também colocar um projeto para compatibilidade das versões do Linux, das distribuições Linux. E essa é a LSB, que é a Linux Standard Base, padrão base de Linux. Então, sabendo disso, a gente agora vai saber o que é tipos de arquivos. Todos os sistemas operacionais distros do Linux seguem um tipo de manipulação de arquivo. Costuma-se definir arquivo, gente, como um lugar onde a gente grava nossos dados. Em outros sistemas operacionais é feita uma distinção de arquivos entre diretórios, dispositivos, entre outros componentes. O que é que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente cria um arquivo, por exemplo, a gente cria um arquivo, tem um ponto .odp, tem a extensão, tem um ponto .mp3, tem um ponto .sh. Em alguns tipos de sistemas operacionais, o arquivo é definido por essa extensão aqui. Já o Linux não define um arquivo por essa extensão. Mas espera aí, como é que ele define então? Seguinte, a gente quando cria um texto, a gente precisa colocar um cabeçalho no texto para identificar que texto é, correto? Então, quando a gente tem um arquivo, esse arquivo também tem um cabeçalho que indica qual foi o horário que ele foi modificado, qual horário que ele foi criado, que tipo de arquivo é aquele, e etc. Eu digo, senhores, que é o seguinte, aqui nessa extensão .mp3, que é o tipo de arquivo, se a gente fizer assim, ó, no Windows, se nós fizermos o seguinte, deixar só o nome do arquivo, como está aqui agora, sem a extensão, ele vai entender que isso é uma música. Olha só, ele está entendendo aqui que é um áudio MP3 sem a extensão. Mas em outros sistemas operacionais, se você tirar essa extensão .mp3, ele não vai funcionar de forma nenhuma. Ele vai ficar como se fosse um arquivo desconhecido. É isso. O GNU Linux faz essa distinção de arquivos no cabeçalho do arquivo. Que o cabeçalho é como eu acabei de dizer. Ele identifica que tipo de arquivo é. Nós temos vários tipos de arquivos, como eu estou mostrando aqui na área de trabalho para os senhores. Tem um arquivo de música, tem um arquivo binário, tem um arquivo de texto, tem um arquivo de música, um diretório. Um diretório é a mesma coisa que uma pasta. Um diretório também é um tipo de arquivo. E esse tipo de arquivo aqui serve para criar outros diretórios e guardar outros arquivos aqui dentro, tá? Então, nós temos vários tipos de arquivos dentro do sistema operacional. Tudo isso aqui que você está vendo aqui é tipo de arquivo. Pode ser um atalho também é um arquivo. Esse papel de parede aqui é uma foto, também é um arquivo. Bem, agora o nome de arquivos. Nome de arquivos é o seguinte, você pode aqui nomear um arquivo, mas nós temos restrições nessa nomenclatura. Por exemplo, nós só podemos colocar 255 caracteres aqui no nome do arquivo, mas também, pelo amor de Deus, se colocar mais 255 letras aqui, complica. Pode ser utilizado espaço e acentos para nomear um arquivo, ok? Agora só não pode fazer o seguinte, nós não podemos nomear, a uma exceção além desses 255 caracteres, nós temos ainda uma exceção que não pode usar caracteres especiais, como por exemplo, a barra. Se eu colocar uma barra aqui, ó, ele não vai aceitar, ok? Se eu colocar, eu vou colocar aqui no bloco de notas aqui, os tipos de exceção que ele não pode. Olha só, a barra, contra barra não pode, né? Também tem esse aqui, ó, que é o pipe, se eu não me engano é o nome pipe. Esse aqui também não pode ser nomeado. Esse asterisco também não pode ser nomear um arquivo. A interrogação nós não podemos nomear no arquivo. Maior que, menor que nós não podemos. Exclamação nós não podemos. Nem esse aqui, ó.
nós não podemos nomear um arquivo com esses caracteres especiais. E também tem a outra exceção que eu acabei de citar, que no caso é 255 caracteres. Passou disso aqui, o Linux não pode mais nomear um arquivo, ok? E também tem o Linux é case sensitive, o GNU Linux é case sensitive. O que é isso? Se eu criar um arquivo aqui, ó, com o nome file.txt, ele é diferente disso aqui, ó, .txt. Por quê? Porque isso aqui, ó, o F tá minúsculo, esse outro F aqui tá maiúsculo, ok? Então, case sensitive é isso, tem uma letra minúscula, uma letra maiúscula. Ele vai aceitar e criar esses dois arquivos aqui. E se você for fazer uma busca se o F for maiúsculo aqui e você fizer uma busca com um F minúsculo, ele também não vai encontrar. Essa é a questão de case sensitive. Bem, sabendo o que é arquivos e também sabendo a exceção de nomear um arquivo, agora a gente vai falar o seguinte da FHS. O que é FHS? A FHS, gente, está contida na LSB, tá? A FHS é o File Hierarchy Standard, que no caso mais ou menos em português é padrão para sistema de arquivos. Isso aqui é a teoria. Na base da prática é o seguinte. Vou aqui na raiz. O que é raiz? Primeiro começa com o diretório, gente. É como se fosse o disco C do Windows. A raiz é onde inicia todos os outros diretórios do sistema, tá? Essa é a raiz. Agora vamos falar desse diretório aqui, bin. O que é bin, gente? Bin é onde a gente encontra vários scripts, vários binários. Por exemplo, quando eu coloco cal, esse cal aqui é para ver aqui o meu calendário. E onde é que ele está contido? Está dentro do /bin, ok? E agora a gente vai falar desse aqui, ó, do boot. O que é o /boot? /boot é o seguinte, gente, são arquivos estáticos utilizados durante a inicialização do sistema. Isso aqui, por exemplo, tá o grub. O grub é aquele quando a gente coloca que aparece a área azul do zero, que a gente aperta Enter para iniciar o sistema, para escolher um sistema operacional. Bem, aquilo é o grub que está contido dentro desse diretório aqui. São arquivos estáticos, eles não modificam a não ser que você modifique, tá? É onde a gente encontra arquivos de inicialização de sistema. E esse dev aqui, gente, são os dispositivos de hardware, gente. Esse /dev aí, existem vários arquivos para cada dispositivo, tá? Se eu estou usando o mouse aqui, por exemplo, o meu mouse é um arquivo, está contido dentro desses devices aqui, tá? /etc. Esse /etc aqui, gente, é onde ficam os arquivos de configuração do sistema e dos programas instalados. No caso, eu tenho o Chrome instalado, eu tenho o DPKG instalado, eu tenho o Firefox instalado. No caso, isso aqui é os arquivos do sistema, onde os programas estão instalados, fica nesse /etc. Esse /home aqui, olha só, esse /home é onde fica os usuários cadastrados no sistema e possuem sempre um diretório. Sempre que você cria um usuário, ele vai criar um diretório aqui dentro desse /home, ok? Agora vamos para esse aqui, ó, que é o lib. O /lib, gente, é onde vai ficar as bibliotecas do sistema e também é onde a gente vai encontrar alguns módulos do kernel, tá? Isso tá encontrando aqui na /lib. /media. Essa /media aqui, gente, é onde ficam os pontos de montagem, pontos de montagem para mídias removíveis, como CD-ROM ou disquetes. No caso, a gente não usa mais disquete, mas geralmente tem CD-ROM. Quando eu plugo o pendrive, vai ficar aqui dentro desse /cloud aqui, tá? Esse MNT aqui é quase como se fosse o /media, só que é o seguinte, aqui ficam os pontos de montagens temporários. A gente pode montar um HD pela rede e ele fica montado aqui, ó, dentro desse diretório, tá? /opt. O que é /opt? Softwares adicionais dos sistemas instalados de maneira não padrão devem ficar aqui. Por exemplo, o TeamView não é um arquivo, não é um programa padrão do sistema. O Google, o Chrome, né, não é um padrão do sistema. Eu tenho instalado aqui o Chrome, mas não é padrão do sistema. Então ele fica aqui dentro dessa /opt, ok? Deixa eu voltar aqui. Estamos na opt. Proc. O que é /proc? Essa /proc aqui oferece informações de processos que estão sendo executados, gente. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui que é o seguinte. Vamos saber aqui todo processo tem um PID, né? Todo processo tem um ID. Então vamos fazer o seguinte, vamos descobrir
o número desses números aqui, vamos descobrir o número que é do Nautilus. Então vamos fazer aqui psfax pipe grep Nautilus. Vamos descobrir aqui o ID do Nautilus, esse aqui, ó, 2406. O Nautilus está em processo no sistema. Todo processo tem um número aqui, então o processo do Nautilus agora no momento é o 2406, ok? Então a gente vai procurar aqui o 2406, o diretório 2406, aqui. Esse diretório aqui é o Nautilus que está agora aberto e está fazendo o processo no meu sistema operacional. Se eu fechar o Nautilus, esse processo 2406 aqui vai deixar de existir, vai desaparecer daqui desse /proc, ok? /proc é onde fica essas informações de processos que estão sendo executados no momento, tá? /root é o seguinte: o superusuário também tem que ter um diretório, mas esse diretório fica separado do /home, tá? Esse aqui são usuários comuns. O /root é o diretório do superusuário, ele fica separado do /home, tá? Agora vamos para o /room. O /room é o seguinte, o mesmo que /var/room. Eu não vou entrar muito em consenso com esse /room aqui, que vai complicar um pouco sua vida. Mas esse /room aqui é como se fosse quase igual esse room onde a gente encontra aqui, tá? Vamos partir para aqui para o sbin. O sbin é o diretório onde somente o administrador root tem permissão para executar os programas e scripts que estão aqui dentro. Por exemplo, eu não posso, como usuário comum, fazer esse comando aqui, ó. Eu não posso executar ele aqui como usuário comum. Tem que ser o superusuário para executar os scripts dentro desse diretório /sbin, tá? O /srv, o que é que significa? São dados dos serviços fornecidos pelo sistema, tá? Esse /temp é o seguinte: são arquivos temporários do sistema, gerados no sistema. Por exemplo, esse aqui é um arquivo do superusuário. O superusuário está executando aqui temporariamente. Vamos para o próximo aqui, que é o USR. Esse /USR é o seguinte: são arquivos acessados pelos usuários que se encontram contidos nesse diretório, principalmente programas e os arquivos utilizados por esses programas, tá? Ficam aqui dentro desse diretório /USR. Agora vamos pular para o var. Aqui se encontram informações de variáveis do sistema, como spool de impressora, caixas postais, log de sistema, cache de programas e etc. Fica dentro desse diretório var. Isso aqui é a árvore de diretórios do GNU Linux. Eu espero que tenha ficado bem claro, espero também que vocês tenham entendido toda essa explicação. Eu espero vocês na próxima aula. Na próxima aula a gente já vai colocar a mão na massa e mexer no sistema, mexer no terminal e também mexer na interface do sistema operacional, ok? Se você gostou, se inscreve aí no canal que vai ter muito mais dica boa para você. Eu espero você na próxima aula. Até lá!